Esse é um vídeo aula, ou conversa, ou apresentação, financiado pelo FAC Digital, para que a gente possa, então, falar sobre o palco da dança, né? Qual é a diferença da produção que se faz para um palco de dança do que se faz para outras produções, o que a gente tem de específico. No meu entendimento, não tem essa experiência não tem muito forte nas universidades, e não há um curso de produção de palco de dança especificamente ainda no mercado. Mas eu também reconheço que é uma noção que eu tenho. Né? Meu nome é Luque Bar, eu trabalho com produção em dança. Mas para me ajudar, eu pedi a ajuda do Caio Delpino, que é estudante universitário, bailarino, professor de dança e também produtor, para que então a gente possa tentar junto construir uma ideia disso para todo mundo. Para a gente tentar se organizar nas ideias, porque eu acho que é um assunto que ele é bem amplo, né? E ele passa por diversos espaços. Certo. Bom, nessa parte do tema a gente vai discutir a plateia da dança, já com essa foto muito legal, né? E falar um pouco sobre quem assiste, né? Como é esse público, né? E como ele nos olha, né? As observações que eles têm e como o local onde a plateia está inserida modifica, né? Toda a apresentação e todo o espaço, né? Cultural no momento. Então, eu escolhi essa foto para a gente começar, porque eu acho que essa foto ela diz várias coisas sobre as apresentações em dança, seja onde for, tá? Quando é num teatro, a vida é linda e ela é maravilhosa e ela é muito mais tranquila, porque já se pressupõe um lugar para sentar, a gente pode fazer uso do escuro, né, da plateia, que é o sinal, então, para que se fique em silêncio e se aguarde que comece o espetáculo. Tu tem condições de conduzir as pessoas sempre por um mesmo corredor para que elas possam se sentar. Tem que ter a preocupação básica de pessoas com mais de 60 anos, de pessoas com necessidades específicas, seja de altura, seja de estar com criança junto, ou seja pessoa com deficiência. Isso é o tradicional e um pouco mais fácil de lidar. E aí eu chamei essa imagem de uma plateia de rua para dança. Se fosse um show musical, estariam todas as pessoas em pé, curtindo a música. Se fosse um show musical à tarde, talvez elas estivessem com cangas atiradinhas pela grama, alguma coisa assim. No entanto, era um espetáculo de dança encenado à noite. E então a gente teve que prever uma divulgação. Se tu olhar bem essas imagens, a gente tem cadeiras plásticas, que são as cadeiras que a gente alugou para o evento, e tem outras cadeiras que são cadeiras tipo de praia, assim, esse senhor bem da ponta, a gente consegue ver que a cadeira dele é diferente. Isso era muito comum em alguns eventos que aconteciam no estado, como o próprio Dança Alegre Alegrete. Era linda a mobilização das pessoas, elas já sabiam que teriam apresentações de dança na praça da cidade, no Alegrete, e elas traziam as suas cadeiras para sentar e para assistir. E isso pode ser feito com divulgação, e é muito importante que se contemple isso. O espetáculo de dança, ele não é um espetáculo para ser assistido em pé. É claro que se ele for interativo, teve um espetáculo da Companhia de Dança de Caxias, uma vez, que era muito legal, que ele era interativo, era uma espécie de uma festa que tu participava da festa. Esse espetáculo é bem para ser assistido em pé, mas no geral não é um espetáculo para ser assistido em pé, ele é um espetáculo para ser assistido sentado. A plateia da dança, tirando uma porcentagem muito reduzida, ela tem uma tendência a ser muito pessoalizada com o espetáculo, dependendo do espetáculo, é claro. Mas se a gente pegar Rio Grande do Sul e as produções locais, e sobretudo as produções de escola, que é o que a gente tem em grande maioria, em grande peso, tem sempre o avô, a avó, os pais e os padrinhos dos bailarinos que estão no palco. E aí a gente tem pelo menos 20% de uma plateia que precisa de cuidados específicos por serem idosos. A outra coisa, a gente precisa dos cuidados específicos do assento para a família sentar junta. Imagina que tu é a criança de
8, 10 anos, e tu vai ter que achar a tua mãe de um lado, o teu avô de outro, o teu dindo aqui, aí a criança já não dançou, né? Porque ela quer ver a sua família ali. E em alguns Claro. eventos, tem algumas apresentações de escola e até festivais, a apresentação da criança encerra e as crianças são entregues aos pais direto do palco. Então tem que ser possível que esses pais possam se aproximar do palco também, para poder pegar as suas crianças logo em Sim. seguida, e tem que ser considerado um espaço para colocar essas crianças, porque afinal nem todas vão ficar no colo o tempo inteiro, algumas precisam sentar. Tudo tem que ser bem pensado e essas coisas todas têm que ser consideradas. A outra coisa em relação à plateia, daí é uma plateia de rua especificamente, esse era um show que misturava dança aérea com música e tal, é a questão da luminosidade. A gente tem, nesse caso, isso aqui era um ensaio geral, as cadeiras não estavam colocadas e a gente fez o ensaio geral durante o dia. E isso é muito complicado, porque a luminosidade do palco fica afetada. A outra coisa que o teatro contribui e que o evento de rua prejudica é a concorrência. No teatro, o foco é o palco. A caixa cênica contribui para que as pessoas todas fiquem olhando para o... Claro. Eu gosto de chamar a atenção para essa foto porque é muito lindo o que a gente tem ao redor do palco. Cuidado com o horário numa apresentação para que tu não perca a tua plateia. A plateia não pode ser distraída, por exemplo, com o pôr do sol do Guaíba. Num teatro tem que ser considerado uma explosão de projetor, tem que ser considerado algum barulho muito forte. Esses tipos de... que daí não são fenômenos lindos, né? São fenômenos bizarros que podem acontecer. Tem que ter um cuidado, assim, uma lâmpada que fica piscando do lado do palco porque ela tá com defeito, porque ela tá com problema, pode estragar uma cena, ela pode desviar a atenção para fora da cena. Essa é uma foto que ela é circunstancial, assim. Eu gosto de colocar ela para mostrar também que, apesar da plateia da dança ter uma relação muito pessoal com o elenco, não tem também como tu fugir ao fato de que é atrativo. Tem momentos... E isso é importante também, porque eu gosto de ressaltar essa coisa de ter o cuidado, né, com o que tem ao redor para não chamar mais atenção para o que tem ao redor do que para a cena, mas também tem momentos que a cena é tão intensa que vai chamar atenção, não interessa se estiver pegando fogo do lado da coxinha. Produtor de dança, seja tão atento à sua plateia, quanto você é ao seu elenco, quanto você é com o seu palco. Considera que a venda antecipada precisa reservar um pouco de ingresso para ser vendido na hora, quando tu tem venda de ingresso, porque tem aquele padrinho que veio do interior que não sabia se ia conseguir chegar no dia e na hora para realmente assistir aquela criança. Considera também que a tia só conseguiu ir na última hora, então ela precisa pelo menos tentar sentar perto do resto da família para que aquele sobrinho consiga ver ela na plateia quando ele procurar. Assim, tem algumas sensibilidades que é importante que a gente tenha cuidado. É claro que não tem como controlar tudo, ninguém está dizendo isso, mas que a gente lembre desses cuidados que tem que ter. E tem uma outra coisa que daí eu peço para o bailarino em relação à plateia, que é, se tu tá num espetáculo que tem 20 bailarinos ou 150, como a gente passa às vezes em escola, pelo amor de Deus, não deixa todos os ingressos na bilheteria para o teu tio retirar, entende? Porque às vezes o tio pede pelos ingressos da nena. E aí, dentro de um universo de 150 pessoas, quem é a nena? Às vezes o teu nome é Paulo da Silva Martins e o teu convidado se refere como Paulinho da Silva, só que o bilheteirão notou Paulo Martins. E aí não tem ingresso para aquela pessoa ali. E aí tu acaba criando um outro conflito de plateia que não precisava existir. Se criou uma questão que é impossível de resolver, porque as pessoas não têm como ir lá correndo no palco descobrir o nome da nena. Quem é que é a nena? A não ser que eu esteja muito consciente do aviso que eu dei para ela e ela esteja muito consciente de que ela
tem que falar do jeito que eu tô dizendo para ela, a chance de dar um erro é de 50%. Esses cuidados a gente tem que ter. Às vezes o produtor tem que ser um pouquinho mais duro e dizer, lamento, tu vai ter que resolver os teus ingressos antes de vir. Mas isso pode ser resolvido com uma conversa com o elenco, assim, tipo, elenco, não vamos receber ingressos na porta, exceto em casos de emergência. Aí é 1 ou 2. E não 40. E, num geral, agradecimentos são feitos ao final. E as pessoas, elas entram no furor da energia do espetáculo. E aí, quando elas vão agradecer no final, elas estão babando, eufóricas. Ou elas vieram correndo lá da cabine. Mãe! E esqueceram o pai, sabe? E aí, a escola tal, a tal... Se eu estiver esquecendo alguém, não, gente, anota. Não esquece ninguém. Anota. Claro. Não tem vergonha no planeta ler um texto. Não há vergonha nisso. O instrumento do celular acaba sendo uma alternativa legal. Passa o WhatsApp pro amigo, com todo mundo que tu tem que agradecer e depois lê aquele WhatsApp ali que tu mandou. Não tem problema. Ninguém tá vendo a tua tela. Faz uma lista. Chega com calma, pede a gentileza da plateia não subir no palco. Isso é uma coisa que a gente se esquece muito de fazer, né? E que a plateia que eu costumo conviver nem sempre está educada para isso. Não se sobe no palco com um sapato que tu pisa na rua, sobretudo um palco de dança, tu preserva o linóleo. Tu permite que o técnico que vai desmontar um cenário ou uma iluminação possa trabalhar sem arriscar a vida de ninguém, porque não vai estar aquela tia correndo com a sobrinha neném, feliz da vida, com a criança brincando no palco e não indo embora nunca enquanto aquele bailarino está se arrumando. Então, a gente não permite que as pessoas entrem no palco ao final do espetáculo. E não é legal também as pessoas circularem pelo camarim, porque tem gente que gosta de receber sua família, mas tem gente que não gosta de ser visto trocando roupa, entende? Então, eu não quero trocar de roupa na frente da tua família, e aí eu vou ter que esperar toda a tua família sair para eu poder trocar de roupa, então eu não vou poder ir para casa. Ou eu vou ter que me enfiar dentro de um banheiro que tem uma fila. Não cria essa circunstância, educa desde o início a tua família. Sim. Né? A não ser que seja espetáculo solo. Aí, se o espetáculo é solo, daí o produtor que se vire, né, para resolver isso, tá? Porque é só uma pessoa, duas, vai entrar ali pelo cantinho, vai liberar para que se possa ter a desmontagem do espetáculo, mas, no geral, não é legal. Então, agradecemos a presença de todos, temos alguns agradecimentos para fazer de pessoas que nos permitiram chegar até aqui, que vão ser esse e aquele. Obrigada por tudo. Peço a gentileza de que aguardem, que os convidados aguardem. Sim, nos encontrem lá fora. Lá para tirar foto, para se verem, para receber. Sim. Os artistas estarão no foyer em minutos para receber os seus convidados. É educado, é possível e é muito adequado. E com essas últimas coisas que a gente acabou de falar agora, a gente entrou numa questão já do próximo assunto, né? Ótimo. Necessidades do bailarino, individuais e coletivas. Tem que ter cuidado com isso, né? Com o espaço do bailarino, dos bailarinos e bailarinas, de todo mundo ali. E é um espaço que a gente tem segurança para nossas necessidades, desde trocar roupa, desde se alimentar, desde qualquer coisa que for necessário, e até pedir ajuda para alguém se alguma coisa te aconteceu. Total. Daí, do nada, tinha com pessoas esquisitas e tu não consegue falar alguma coisa que te aconteceu. Daí tu fica assim, como é que eu vou fazer? O artista chora, né? O artista sente, ele se identifica com o que ele tá fazendo. Então, esse espaço de extravaso é dele, né? Porque o espaço de exposição era o palco. E aí, se ele não tem como extravasar no espaço dele, e aí a atuação já aconteceu, fica, entende? Então, a gente preserva o artista, né? Isso é bem importante. Essa foto, ela acontece num evento dentro da Sala 209, que era uma sala de dança que existia na usina do gasômetro, dentro do projeto Usina das Artes, que é uma coisa que não existe mais. Essa sala tinha em torno de 12 metros de profundidade por 6 de largura,
para apresentações, e ela tinha um palquinho de 6x4 de dimensão, que é onde as pessoas estão sentadas. A gente pode ver que tem as escadinhas assim dos ladinhos, e no fundo tem uma cortina preta que pode ser entendida como uma rotunda, mas na verdade ela é o camarim. Então, assim, por que eu tô colocando isso? Porque um camarim é necessário. Tá? É necessário alguma estrutura de camarim. São poucas as vezes que o bailarino já virá vestido com o que ele vai dançar. É claro que quando ele for dançar com uma calça jeans, uma camiseta e um tênis, é possível que ele faça isso, mas às vezes ele sai tão suado que ele quer trocar a roupa depois, para não ficar com a mesma camiseta que ele estava dançando. E tem a pessoa que gosta de ficar em silêncio, quietinha num lugar, entendeu? Ela precisa, né, de se concentrar. São raros os bailarinos desse tipo. Bailarino é o tipo do artista que a cortina tá abrindo e o bailarino tá pulando, assim, atrás da cortina. Sempre. Já vi muito disso. Mas tem aquele 1, 2, máximo, que vai querer ficar em silêncio. E tem essa situação também, que é o bailarino assistir o seu colega, né? Então, a gente podia ter colocado a cortina, eu vou marcar aqui com o mouse, nessa linha aqui, e fechado todo esse espaço. Claro. Para que as pessoas tivessem mais espaço dentro do palquinho para ser o seu camarim. Mas a gente também tem que considerar que tem um espírito coletivo nas apresentações de dança. E esse espírito coletivo passa por tu torcer, assistir, acompanhar o que o teu colega está fazendo. E se for uma competição, às vezes passa por tu ficar ali analisando o quão bom é o teu concorrente. Então, é um espaço a ser considerado também, né? Que o artista, os artistas, os alunos ou os competidores possam se assistir. Ai, mas no meu espetáculo não vai ter. Tudo bem. Mas então tu te lembra que tu não vai colocar isso e cria uma circunstância para que isso possa ser contido ou contemplado de algum jeito. Coloca uma televisão que fique então transmitindo o que está acontecendo no palco para quem está lá dentro assistir, deixa o grupo anterior ver, o próximo grupo a entrar assiste o grupo que está antes dele, então pelo menos todo mundo consegue assistir uma apresentação que seja. Cria uma circunstância para resolver isso, não deixa tu descobrir na hora como é que tu vai resolver. Tanto o espaço para as pessoas se trocarem e deixarem suas coisas, quanto o espaço ou a possibilidade ou não delas assistirem o que elas estão participando. Então, isso são coisas que o produtor da dança tem que prever. Eu adoro essa foto, assim. Eu adoro essa foto, porque todas essas pessoas são... Como botar isso dentro de um espaço? Né? Como de camarim. criar um camarim para essa quantidade de pessoas, entende? E a confusão de figurinos pode acontecer. Um dia que tu vai colocar os figurinos Caio, tu vai falar dos Caio, onde é que tu bota as crianças, Caio? Tem criança aqui, entende? É que não é uma pessoa baixinha, tem criança mesmo. As crianças a gente não deixou nessa hora do palco, a gente já tinha dado um cuidado, mas sabe a chance de tu perder a Camilinha, entendeu? Tipo assim, a Camilinha. Sim. Sabe? A Camilinha. E eles não ficam tão parados, né? Alguns, né, ficam correndo muito, então... Aqui não pode entrar, não, cuidado, não pisa aí, não puxa aí, não puxa essa corda aí que cai uma lâmpada lá de cima, não. Exatamente, assim, quantas pessoas... A gente trabalhou esse camarim com 4 pessoas, tá? Porque ele era de 2 andares, e a gente tinha 11 grupos para se apresentar. E o que a gente fez? A gente dividiu entre, tipo assim, os primeiros 5 e os últimos 6. Então, os primeiros 5 que se apresentam, gente, desculpa, vocês apresentam ensaio, apresentam ensaio, apresentam ensaio, apresentam ensaio. Na hora do agradecimento, vem da plateia para o palco, tudo bem. Não tem... mas daí a gente já vai estar sem figurino. Sim, o que, né, tipo, eu não tenho como deixar vocês todo o tempo aqui atrás. Porque no palco já não cabia todo mundo.
E as crianças Uhum. precisam ser preservadas, entende? Tu precisa ter um cuidado maior com criança, É sobretudo claro, criança de 6, 8 anos, claro. justamente para isso, para tu não perder a criança, para a criança não se machucar, para a criança não, quando viu ela tá no palco, sabe? Isso acontece, Uhum. tipo, não, Claro. porque essa porta dava, olha o palco, Sim, sabe? Porque é isso, sim. assim. E a organização do evento, às vezes, não tem esse palco. Nós estamos falando do Araújo Viana. O Araújo Viana não é um lugar pequeno, tá? Ele tem um Uhum. espaço relativo atrás. Ele é composto de pelo menos 4 camarins. Um camarim é coletivo, que cabe tranquilo 50 pessoas. Não tão Uhum. confortáveis, mas cabem 50 pessoas ali. Tem mais um outro espaço de convivência, que cabe mais umas 50, 100 pessoas. E aí nós estamos falando de 400 pessoas. E estava chovendo. Excedeu o limite, Não, excedeu o né? limite de tudo, assim, eu cheguei, quando eu comecei a ver as listas, né, e bater com a quantidade de ônibus que iam chegar, meu primeiro desafio era onde eu vou estacionar os ônibus das pessoas, porque não cabiam Ah, 11 ônibus. Tá, ok. teve isso ainda, Deus me livre. O segundo desafio era como organizar os elementos cênicos, porque tem elemento cênico na Uhum. jogada. Aí, passado isso, e concomitante tá, e as pessoas? O que eu faço com água para essa quantidade de pessoas? Como é que só o De espaço de pessoas. armazenar a quantidade de água para essas pessoas já ocupou o espaço de 40 pessoas, tu É entende? claro. Porque são fardos Já ocupou um baita de espaço. são fardos Sim, infinitos de água sim, colocados, e aí não tem como gelar essas águas. Não, água é tudo temperatura sim, ambiente, gente, não tem como, porque não tem. Quantas geladeiras daí eu ia colocar? É, cada geladeira é o espaço de uma pessoa. Assento, essas pessoas vão tudo ficar de pé, gente, porque não dá. Essa galera não é uma sim, galera de dança contemporânea que senta no chão, entendeu? Como é que tu coloca um vestido desses no chão, entendeu? Não, tu não pode arriscar. Tem vestido sim. de prenda que custa R$ 2.000, Que entendeu? custa muito caro. É, é. Então, eu adoro essa foto, que é o produtor que identifica o desafio inicial, daí eu dou uma estrelinha, assim, tipo, qual é o desafio dessa Tá. foto? Né? É tipo, guardar Sim. estas pessoas em algum lugar. Esse é um desafio. A outra coisa que eu gosto de mostrar, eu gosto muito de mostrar essa cena aqui, porque se vocês olharem, as camisetinhas são iguais, ó. Tem um BVB Uhum, aqui, tem aqui de patrocinadores. uhum. A gente está falando de uniforme. Então, quando existe a possibilidade do elenco fazer um ensaio ou se organizar com uniformes e cores específicas, isso ajuda bastante. É como quando a gente vai fazer alguma organização de entradas e saídas e tu procura pelas meninas do pirulito. Ai, cadê os pirulitos? Ou cadê as florzinhas, sabe? Eu fiz um festival que tinha uma coreografia em que as meninas todas estavam vestidas com a roupinha da boneca Annabelle, do filme de terror, sabe? Aquele Annabelle 1, 2 e 3. E aí a Uhum, gente procurava pelas uhum. Annabelles, porque isso ajuda ao produtor a identificar os grupos de dança. E aí, se tu vê uma Annabelle perdida no meio das florzinhas, tu pega a Annabelle e tu devolve ela para as bonecas E foi assassinas, para outro. entendeu? Separa ela das Pro florzinhas. seu grupo. Vem cá que aí Sabe? não é todo mundo. Aí já aconteceu dos palhacinhos. Cadê os palhacinhos? Tá, mas quais? Os vermelhos ou os azuis? Porque palhacinho é uma coisa que às vezes, né? Tem vários, assim. Aham, Não, os patati patatá. Ah, tá, os patati patatá estão lá, sabe? Tipo assim, não, porque esse daqui é os palhacinhos do It. sim. Tem essas coisas, assim. Então, Uhum, uniforme dá uma sim. unidade, né? Assim como o figurino. Então, é bem importante, assim, se tiver a oportunidade de ter um uniforme, de que ele seja usado, sobretudo em eventos com Sim. múltiplas escolas ou múltiplas companhias, mostras, festivais e coisas assim. Ele dá uma Sim. aliviada para o produtor, Ajuda, ajuda, ele dá uma claro. ajuda boa, assim. É, Profissionais.
de dentro do camarim, tá? Primeira coisa, tem que ter o profissional que vai atender um camarim de criança. Tu tem que saber o nome, o RG, o endereço, o CPF, tu tem que saber tudo dessa pessoa, Tudo. porque Claro. vão te entregar o filho de alguém, né? Aquela criança é filha de É, alguém, com ela tem que certeza. ser cuidada como se ela fosse tua, com carinho, com atenção, com delicadeza, com respeito às individualidades e às pessoalidades da criança, assim, e isso é muito sério, né? Então, isso é uma coisa muito Total. importante. No caso de um trabalho profissional, mesmo que tenha criança, também. Mas a gente tem já a figura do profissional mesmo de camarim, que pode ser o figurinista, que vai fazer as vias de camareiro, porque ele vai ajudar as pessoas a vestirem os seus figurinos e vai estar com a máquina de costura, com a linha, com a agulha, a postos Qualquer reparo no momento, né? para poder ajudar naquele Qualquer coisa. momento, né? Tipo, rasgou, soltou, tá apertado, esse botão aqui atrás tá me machucando. Eu vou ter que sentar no chão e deitar e esse botão vai me atrapalhar. Então, o camareiro é uma figura fundamental dentro Fundamental. de um espetáculo de dança. Aqui, esse era o figurinista, eu, camareiro ao mesmo tempo, ele tinha que lidar com 50 pessoas para se vestir. E, eram 5 grupos de 10 pessoas e um grupo de 30, no qual cada grupo tinha um figurino diferente. Então, a gente teve que fazer uma organização de evento cerimonial, assim. Tal horário se veste o grupo tal horário se veste o grupo tal horário se veste o grupo tal, sai dali e vai para maquiar, sai da maquiagem revisa, antes de entrar em cena passa pelo camareiro de novo para ver se nesse meio tempo não rasgou nada. Então, ele é fundamental. Tem uma companhia que a gente tem uma camareira basicamente para um bailarino específico. Na companhia H, o ateliê Alfa, que é quem faz os figurinos, ele faz figurinos inúmeros para cada bailarino, a cada espetáculo. Então, pode ter 3 bailarinos, mas vai ter com certeza umas 5 trocas de figurino. E aí a gente tem que ele esquece com uma certa frequência a ordem dos figurinos. Ele já quase entrou em cena com uma fita crepe no meio da camiseta, assim, escrito o nome dele, porque ele não viu. Enfim, é uma necessidade específica desse bailarino. E aí a gente contrata uma camareira para ele. Ok. Tipo assim, mais um nicho de mercado sendo atendido, mais um profissional sendo contratado e um espetáculo preservado de ter uma pessoa com o seu nomezinho numa fita crepe pendurada no figurino lindo. Pendurada. Isso acontece. Outra coisa que é importante de ter num camarim, quando possível, é claro, é a comida e a bebida. Tá? Então, sim, a alimentação, né? Porque pode acontecer do bailarino ter que ficar no teatro, tipo, das 4 da tarde às 10 da noite. Então, ele vai passar um primeiro ensaio das 5 às 6, das 5 às 6 e meia, ele vai ter que ter tido pelo menos uns 20 minutos ou mais para poder se aquecer para esse ensaio. Aí ele vai ter que esperar ajustes técnicos após o ensaio dele, ele vai ter que fazer um novo aquecimento para então a apresentação. Nesse meio tempo, a gente está falando de um desgaste físico de 600 mil calorias por ensaio ou apresentação. E a gente pode estar falando de queda de pressão ou de subir pressão, a gente pode estar falando de muito esforço físico, tá? Que pode levar a náusea, o esforço físico ao extremo, ele pode ser nauseante. Então, assim, tu tem que ter um salzinho, tu tem que ter uma fruta, tu tem que ter... eu odeio banana, mas tu pode ter uma canela. É importante ter essa fruta. É importante. Eu não vou botar a mão, mas a gente sempre tem alguém que leva pra gente, porque eu não vou encostar na mão, eu não gosto. É importante ter um chocolatinho para dar um gás.
É importante saber que o chocolate não se come com muita antecedência à apresentação, porque depois da carga de açúcar dele, ele dá um pouco de leseira, assim, então tu vai comer um chocolate Sim, tu fica tu fica com preguiça, dormindo. né? Chocolate. E come Uhum. o pedacinho do teu chocolate quase na hora de entrar na cena para aproveitar esse gás e essa reposição de açúcar que teve. Tem que ter o cuidado se a pessoa é vegana, se a pessoa é vegetariana, se a pessoa é alérgica a glúten, para ter essas. Bom, eu sou alérgica a tudo quanto é tipo Sim. de semente, então eu tenho que ter muito cuidado. Não adianta ter um monte de castanha e um monte de amendoim, porque eu vou morrer, entendeu? Uhum. Então, Uhum. todas essas atenções Sim. têm que ser dadas no camarim e precisa ter isso. E precisa ter um último item que para mim é fundamental, que é o gelo. Né? Aqui é uma O gelo. encenação, né? Tipo, o bailarino não desmaiou, entendeu? Tá? Sim, sim, Ele, ele não estava assim no momento. não, mas a gente pediu, tipo, deixa a gente documentar isso, né? Para caso um dia a gente precise mostrar para as pessoas como é importante ter um cuidado com ter gelo, ter um salompas, ter um gelol, ter alguma Ah, coisa para cuidar do bailarino caso alguma algum, coisa. algum tipo de primeiros socorros, né? Algum Algum tipo tipo de de primeiros socorros. dificilmente tu vai precisar de um metiolate ou nem existe mais Não, mercúrio, né? difícil. É. Mas é nesse sentido assim, é o gelo, é o salompas, é o gelol, é uma pomada Canesten, Uhum. se for é um absorvente para as meninas, entendeu? Tipo, porque pode Com acontecer. certeza. Algum remédio de tipo um Buscopan para cólica ou para alguma dor que aparecer naquele Sim. momento, sempre para adultos, né? Não se medica nem se dá Uhum. esse tipo para criança. Para criança. Gelo não tem problema, mas de resto não se faz nada disso para criança. Mas para adultos é Claro. importante ter isso à disposição, porque apesar disso ter sido encenado, às vezes a dramaticidade ela é real, assim, tipo assim. Apesar Sim. de que o bailarino tem uma tendência a lidar com a sua dor bem, né? Tipo, a gente está acostumado a que tudo dói mesmo, então tá doendo, beleza. Quando a gente vê um bailarino jogado no chão é porque a dor foi além, assim. Grande. E se for um evento, né, com mais de 1.000 pessoas, independente de ser palco ou plateia, necessariamente tem que ter uma ambulância presente, né? Tipo assim, isso é regra Claro. de grandes eventos, assim. Sim. Precisa ter, Sim. tá? Tanto por causa da plateia quanto por causa dos, né, artistas. Sim, eu contei, né, TV, eu assisti Sim. da plateia um bailarino clássico numa apresentação de repertório torceu o seu joelho e na hora ele ia inverter todas as sequências para usar a outra perna dele de base. Foi lindíssimo, Não, mas foi, não, foi ele foi incrível, assustador. mas a agoniante dá E aí, nesse demais. sentido, Caio, eu queria chamar a atenção para uma coisa, né? Que as coisas do artista da dança, né? Eu usei o mesmo Uhum. bailarino porque, né, nos dá um pouco de direito já de uso de Sim. imagem, porque eu já produzi várias Uhum. vezes. Se a gente olhar essa cena, ó, esse bailarino tá escondendo uma montagenzinha de palco, tá? Sim. O artista da dança, ele tem uma versatilidade que vai de acordo com a experiência dele no palco. E essa versatilidade é muito usada, né? O ator tem a chance do texto, né? Ele troca o texto, ele dá uma improvisada, assim, para ajudar ao ritmo do processo. O bailarino faz isso com o corpo. Então, às vezes, para o produtor, é bem bom ter um bailarino bem experiente no grupo e fazer uso dessa experiência do bailarino no grupo. Uhum. Seja para resolver questões desse tipo, ou seja, inclusive, para resolver questões técnicas. Isso acontece de vez em quando. Eu tenho um vídeo que eu até estava discutindo esses dias com um técnico de som sobre isso, que ele assim, por que tu botou isso aqui como exemplo, né, de operação de som que deu errado, a coreografia tá ótima. Eu disse assim, mas ela tá ótima porque o bailarino é bom. Ele viu que a música dele Uhum. estava arranhada e ele brincou coreograficamente com o arranhão até o arranhão sair e ele seguir a Uhum. apresentação dele.
Mas se tu tivesse um bailarino iniciante, isso podia ter explodido com a apresentação dele. Ele podia ter ficado desestabilizado, nervoso, chateado e abandonado a apresentação no meio. O artista da dança, ele tem isso. Ao mesmo tempo que tu tem um artista que esquece o nome no figurino e se perde, que tu tem essas questões específicas de aquecimento, de dor, de machucado, tu também pode ter um profissional que vai te resolver questões técnicas em cena. E isso é bem legal de ter. E aí acho que eu já invadi o nosso terceiro tema, que é a equipe técnica. Conseguiu abrir? A equipe técnica da dança. Eu acho uma das coisas mais importantes de todo o evento. Né? E por muitas vezes a gente esquece de dar um merecimento público para isso, falar o quanto isso é importante. E não está, a equipe técnica não está no palco em si com um holofote, mas ela está no palco. Né? Às vezes ela constrói o palco. Constrói o palco. Literalmente constrói o palco. A primeira coisa que eu gosto de falar sobre uma equipe técnica é a necessidade da existência, e aí isso é compromisso do produtor, de um cronograma. Tá? Tu ter uma distribuição do teu dia no teatro, seja um dia antes da estreia, seja no dia da estreia, seja como tu conseguir o teu teatro ou o teu palco, mas de tu ter um cronograma, aonde tu respeite a necessidade de cada papel que tu tem para executar aquele espetáculo ou aquela apresentação. Então, tu não pode prever, por exemplo, a chegada de todos os alunos da escola às 9 da manhã para passar o dia no teatro, se tu precisa ter um momento de montar o linóleo, de testar o som e de montar a iluminação do espetáculo e colocar o cenário. Não é legal fazer isso com um monte de gente passando para lá e para cá por dentro do palco. Tá? E não é fácil para o produtor, se ele não tem uma equipe grande, controlar tudo que está acontecendo, seja no palco, seja nos camarins, porque tu até pode fechar a porta do teatro e deixar as pessoas no camarim, só que daí quando tu viu, estão tocando fogo no camarim sem querer, mas estão. Ou quando tu viu, tu não conseguiu montar o cenário, porque tu estava lá apagando o incêndio que estava acontecendo no camarim. O fogo. Então, assim, um cronograma determina que as pessoas têm aquele tempo para cumprir aquilo. Mas às vezes a luz precisa de tempo demais. Bom, daí tu tem que... Acontece, né? Tu tem que avisar o teu iluminador. Tu vai ter 4 horas, faça nessas 4 horas. O cronograma, ele é fundamental para que cada um consiga cumprir a sua etapa plenamente, assim. Às vezes a gente não se dá conta, né? E fica o iluminador tentando pendurar um monte de refletor e aquele bando de criança correndo embaixo, correndo o risco de tomar uma lâmpada na cabeça. Fica o pessoal do som tentando passar o som e ver se está funcionando, se tem ruído, se o retorno está bom, e aquela professora gritando do tipo, traz o titi da fulana. E isso é complicado. Então, a gente precisa ter um cronograma para organizar todo mundo. E aí, nesse cronograma, eu costumo estabelecer uma ordem bem específica que me ajuda a todas as etapas. Então, normalmente, o cronograma inicia com a montagem do linóleo. A gente monta o linóleo e deixa ele pronto. Essa é uma parte que, para mim, é fundamental. Pode ter algum teatro que tenha por regra que o linóleo não pode receber a escada em cima. E aí, enfim, ele tem que ficar para depois. Mas eu não costumo passar muito por isso. Eu consigo, normalmente, montar... A primeira coisa do dia é monto o linóleo. Esse é um momento que, nas escolas, se precisa de apoio. É importante ter mais de uma pessoa para colocar o linóleo. É exaustivo, é pesado. E é trabalhoso, né? E ele tem, dependendo da apresentação, se for uma apresentação de balé clássico, ele tem que estar impecável. Porque uma ruga no linóleo pode ser um rompimento de ligamento, alguma coisa assim, é bem sério. Em função disso, logo em seguida, se faz a montagem da iluminação. Por que o linóleo antes da luz? Porque o próprio reflexo da lâmpada no linóleo é uma coisa a ser considerada pelo iluminador.
Então, ele precisa ver como vai ficar e como vai se estruturar isso. A caixa cênica toda é montada em função do linóleo, se tu tem que puxar um pouco mais as pernas da coxia para dentro ou não. Se é uma caixa alemã, por exemplo, tem que pensar nesse final de linóleo para tu não fechar a caixa e ficar faltando linóleo na beirada, ou se ficar faltando para ser medido de uma forma que a plateia não fique olhando assim, pensando que está um pouco torta a cena. Isso tá estranho. Tipo, sabe que a gente distrai, assim, que quando tu tá assim, olhando para a cena porque parece um pouco torta. E, sobretudo, dependendo do tipo de desenho da caixa cênica, porque a iluminação precisa ficar dentro daquele linóleo ali, né? Então, por exemplo, se tu vai fazer um linóleo, vai fazer um contorno, sei lá, com o próprio piso do palco, precisa ter luz só onde tu quer que tenha luz. Então, o linóleo delimita bastante isso. E depois, então, a montagem de som, porque o linóleo está pronto, a iluminação está pronta, tu tem aonde colocar as caixas que vão dentro do palco, sem elas aparecerem, ou, se quiser, com elas aparecendo. A gente sabe que nós, no Espaço N, nas mostras de convidados, é a caixa de som que delimita o espaço de dança, porque a plateia toda está dentro do palco. A plateia não, né? Todos os elencos, assim, mas que são plateia também. Então, a gente usa as caixas de som para ser o limite. Gente, não passa da caixa de som, né? Tipo assim, tem que ser até ela. E aí, então, após isso, iniciam os ensaios. Também porque eu acho que o bailarino tem esse direito, né? De dormir até mais tarde naquele dia que ele vai dançar. Descansar, né? Se ele não tiver que estar trabalhando. Mesmo que a gente fique com uma ansiedade que a gente vai dormir 10 minutos antes da hora de sair de casa, pode ser. Mas a gente precisa. Por favor, dá uma dormidinha, chega tranquilo, te aquece, tá todo teu o palco. E aí, antes de começar o espetáculo, ainda tem um tempinho de fazer algum ajuste se for necessário. Então, essa é a minha sugestão de cronograma. Para isso, num cronograma, a gente tem que ter uma equipe técnica adequada. Eu vou mostrar alguns técnicos com os quais eu já trabalhei e que eu acredito que sejam coisas importantes. A primeira coisa que eu quero mostrar é essa foto, essa foto, essa foto. Então, aqui a gente tem uma imagem de uma equipe técnica de um espetáculo que tinha dança, mas também tinha música. Aqui é a equipe técnica de um festival de dança. E aqui é a equipe técnica do Grupo Corpo e da Fiergues juntas. Eu fiz uma coordenação técnica para a turnê do Gira, na passagem aqui em Porto Alegre. O que tu consegue observar dessas imagens, Caio? Bom, em todas, tá? Primeiro que tu é a única mulher, né? Vamos combinar, né? Tu é a única mulher em toda a equipe da técnica dos espetáculos, né? Então, é o que normalmente acontece. No Brasil, existem poucas mulheres técnicas. No Uruguai, tem muitas. Nos Estados Unidos, tem muitas. No Uruguai, tem muita mulher técnica. E tem um congresso de iluminadores que é muito organizado por mulheres. Assim, tipo, eu só conheci mulheres técnicas do Uruguai. São maravilhosas. Isso quem me disse foi o próprio Gabriel Pederneiras. Quando ele me olhou, ele disse assim, é difícil ver uma mulher na técnica no Brasil, né? E aí eu dei um sorrisinho pra ele, porque, tipo, eu não sabia direito se isso era um elogio ou se era um desafio, assim, né? Porque a gente fica meio nessas. E isso acontece, tá? E o que acontece é que a técnica, ela não... Primeiro, não existe uma escola técnica especializada em dança, por exemplo. Tu tem a Associação Gaúcha de Som, que ela vai fazer muitos cursos sobre operação de áudio para banda e sobre home studios, ou como operar um estúdio de gravação. Tu dificilmente vai ter um curso voltado para operação de dança. Porque se parte do pressuposto que a operação de dança é play e pause, e acabou. E às vezes não é bem assim. Então, assim, de novo, uso por causa da minha empresa, tipo assim, eu uso esse aquele mesmo exemplo que a gente usou do camarim, né, de 500 pessoas, a apresentação com esses dois técnicos. Então, o Drico Oliveira, ele é um bailarino que é técnico de som.
Para mim isso é sensacional, entende? Tipo, o timing dele de operação de som é completamente diferente do timing de um operador de som de banda. Ele conta a música, ele sabe aonde vai fechar aquele looping, entende? Ele consegue ter a sensibilidade de que se o grave não tá vindo o suficiente para o bailarino entender a sua batida, ele consegue ter a percepção de que para alguns grupos, como tipo danças urbanas, o som tem que estar explodindo. Para outros grupos, como dança flamenca ou como a própria dança do ventre, tem um looping, tem uma contagem específica deles, que não pode ser cortado no meio. Então, se o diretor tá ali, tá pedindo para tu ir baixando o som aos pouquinhos, ele sabe que ele não pode cortar de facão um determinado ponto sem fechar aquele looping necessário, tanto do flamenco como da dança do ventre. Então, é bem importante a gente ter esse entendimento, assim, de que, apesar de não existirem técnicos específicos, tem como se procurar técnicos especializados. E faz diferença, né? Porque até quando o técnico ele enxerga a passagem de som, ele entende, aqui eu pauso a música, ou aqui eu mudo, aumento mais o grave, eu diminuo. Um técnico que também é bailarino como o Drico, ao ver só, claro que ele vai ouvir o que, né, os coreógrafos e os bailarinos têm a dizer sobre as suas músicas para melhorar ainda mais o seu trabalho, né? Mas só de ele ver, ele já vai conseguir entender o que ele pode melhorar no trabalho dele ali como técnico de som, para que a coreografia tenha mais ainda, né, o deslumbre que pode ter quando isso está alinhado, né? E facilitar para o bailarino, né, gente? Tipo assim, isso, vai me dizer que tu nunca dançou com faltando alguma coisa na música, entende? É, tipo, a gente imagina, ou a sensibilidade de que ele não pode colocar a soco ou sem combinação uma música para o bailarino não ter que invadir correndo o palco porque a música começou, entende? Ele tem essa sensibilidade de que ele tem que dar uma esperadinha, que ele tem que olhar para o palco. Uma coisa que o técnico que opera dança precisa sempre é olhar para o palco. A gente não é regido por uma deixa de fala, que nem é o teatro. A gente é regido, às vezes, por uma deixa de corpo. É a mão. Quando a mão fizer assim, tu dá play. Quando a mão fizer assim, tu desliga. Quando congelar, tu deixa a luz um segundinho e apaga ela no final. A gente fez o recital do Seu Rony, o primeiro recital Rony Leal, com uma equipe técnica todinha de bailarinos. Todinha, assim. Até o Drico não tá nessa foto, mas ele foi o operador de som. A gente tem o Guto Greca, ele é um iluminador, que eu chamo ele de iluminador bailarino. Ele não foi bailarino, tá? O Maurício Rosa Marques foi. Mas o Guto Greca, ele faz muitos trabalhos de dança ao longo de toda a carreira dele. E ele que, né, idealizou o recital do Seu Rony junto com o Seu Rony. Mas, por exemplo, a assistente de técnica, que é a Paula Amazonas, é bailarina clássica. O Fernando Muniz, que estava fazendo toda a parte de entrevistas e vídeos e projeções e filmagens, é bailarino. A Débora Nunes, que estava fazendo a produção de palco, é bailarina. Eu sou bailarina. Então, a gente tinha toda uma equipe de bailarinos. A Cubo, Companhia de Arte, que é de Santa Maria, trabalha com uma técnica de mulheres. Por exemplo, eu faço a iluminação, a Ana Paula Reis faz a operação de som e a própria Verônica Procopio faz a coordenação técnica, e somos 3 mulheres nessa equipe. Por sinal, eu adoro muito essa equipe. Quando a Lucida começou, nós éramos só mulheres trabalhando. Era eu, a Débora, a Ana Paula, aí a gente tinha a Natália Utz, a gente tinha a Tayane e tinha a Daniele Rosa. Mas a gente nunca conseguiu um operador de som mulher, assim. Até tem um curso que eu estou acompanhando, que está sendo feito num bairro aqui de Porto Alegre, e eu pedi pelas mulheres que estão no curso, assim, por favor, né, se formem, porque eu preciso de operadoras de som mulheres para a gente ter uma equipe técnica mulher. É um trabalho de base muito importante para ter esse campo bem definido no futuro. E só essa questão de tu estar falando de luz também, especialistas, né, que trabalham na técnica, né, iluminadores, que também tenham alguma experiência com a dança, vai ser muito importante, né?
Porque tu vai poder até ajustar ou, enfim, modificar de uma maneira X a tua iluminação para que aquele espetáculo fique melhor também, com o teu conhecimento que tu já tem em dança. Existem vários segredos que são específicos da dança na iluminação. A gente tem no Rio Grande do Sul alguns casos de ex-bailarinos que são iluminadores, tipo o Maurício Moura, Maurício Rosa Marques, eles são da cena da dança e são excelentes iluminadores, assim como a gente tem iluminadores que acabaram se especializando em dança, como o próprio Guto Greca, entre outros, né? E aí tem a Sandra Santos do Macarenando, que, né, tipo, acabou virando iluminadora em função dos próprios espetáculos da Macarenando, eu acredito. E aí isso faz uma diferença inenarrável, assim, em todos os sentidos. Desde tu ter que operar um festival, que afinal tu não sabe exatamente o que cada competidor vai dançar, e às vezes são 30, 40 grupos numa noite, então é muito complicado tu realmente anotar ou programar a mesa para todos os grupos, porque não tem memória suficiente, não tem agilidade, tem o lance de festival ser aquela sequência de muitas atividades, então tu acaba, né, tendo que ouvir muito o diretor que está ali do teu lado e a agilidade entre o diretor conseguir se desconcentrar da cena e realmente te dizer que luz que tem que acontecer naquele momento demora, né? Que é tipo, abre a luz. Abre agora, abre. Ai, eu não acredito que ele errou. Tu não abriu a luz, sabe? Porque o diretor tá ao mesmo tempo olhando a apresentação do seu aluno e tentando transmitir o que vai acontecer, né? Então, isso é muito complicado. Sim. E, ao mesmo tempo, para ter também a sutileza de criar, né, uma luz específica para um determinado espetáculo. Então, eu trouxe alguns exemplos de boas e complexas iluminações. Eu falo com a propriedade de iluminadora, mas eu também falo, sobretudo, do ponto de vista de produtora, né? O produtor, ele tem que ter, no mínimo, conhecimento geral do que ele não pode permitir que aconteça. Eu não acho que todo produtor tem que ser técnico de som e de luz, mas ele tem que ter um mínimo conhecimento de som e de luz para poder questionar algumas formulações que podem se apresentar durante as suas montagens e apresentações. Então, uma delas é o entendimento de quais lâmpadas que se usa para a dança. Tá? A gente tem o estigma da lâmpada par, né? Que é a lâmpada quente, que é uma lâmpada que dá tridimensionalidade, que é uma lâmpada que consegue abrir a iluminação de uma forma ampla o suficiente, que ela não necessariamente segue o bailarino, mas que ela preencha toda a cena. Então, tipo assim, aqui a gente tem uma variação do Lago dos Cisnes, entende? Então, assim, se tu reparar bem, todas as bailarinas estão iluminadas. E tem a valorização do cenário, que é o backdrop lá atrás, que é o lago, justamente. Porque tu tem que ter a impressão de que os bailarinos estão dançando nesse lago. Olhando desse jeito, tá? O palco parece, essa foto do jeito que ela tá, o palco parece muito lá atrás, parece que é uma projeção acontecendo no palco. Vai dizer que não dá essa sensação, essa foto, eu sempre tive essa sensação. Só que, na verdade, isso foi tirado do mezanino. Essa linha aqui, ó, essa linha, isso aqui é o guarda-corpo do mezanino, que saiu junto na foto. Aqui dá pra ver, ó, o pezinho e o que o guarda-corpo. Tá tão perfeita essa iluminação, entendeu? Que a sensação que a gente tem aqui é uma projeção, que é uma imagem fixa. E, na verdade, estava acontecendo o espetáculo e a iluminação. A cenografia, né, e para diferentes danças, ela é muito importante. Por isso a cenografia na dança, nós vamos falar dela em específico, Caio, mas a cenografia da dança, ela é diferente dependendo do estilo de dança, né? O backdrop, como cenário completo, ele é muito característico do clássico de repertório. Muito. Sim. Sim, tanto que tá aí. Aqui, tanto que a gente pode ver, tá vendo que tem uma árvore, né, na cena. Essa árvore é uma cortina. Mesmo? É meio escuro, mas sim, é uma cortina? Ela é uma cortina. Ela é uma cortina que tá pendurada no lugar de uma perna. Ao invés de tu ter uma perna, tu tem essa árvore. Muito era muito engraçado, porque eram croatas. E o inglês deles é meio, dependendo da pessoa, é meio difícil de entender, né? Então, eles não falavam que era it's a tree, que é uma árvore. It's the wood, que é a madeira. Eu levei muito tempo, assim, tipo, acho que na terceira montagem que eu fiquei the wood.
The wood é a madeira, claro, porque deve ser o nome que eles dão pra coisa, entendeu? Mas não, eles chamam de a madeira, assim. Mas enfim, essa cena é uma cena pra mim de iluminação perfeita, assim, tipo, perfeita. Essa cena também me traz uma coisa, Lucas, se tu permitir falar. Enquanto é uma pessoa que levantou ali, né? Ali embaixo. Aqui? Uma hora bem peculiar, né? Na real é porque tá cortando com o travessão, né? Acho que ele tá indo subir. Acho que ele tá indo subir num passeio, porque é o mago, né? É o mago chegando pra atacar bom, então o príncipe. Então tá bom. Né? Então tá certo. Depois que a gente vê o Lago dos Cisnes, tipo, 38 vezes, qualquer cena já dá pra, é fácil de já lembrar. dá pra discernir. Mas, ó, o que eu falei da sobra, ó, a sobra da luz, tá vendo aqui embaixo? A sobra da luz, ela é perfeita, tá vendo? Ela faz uma linha exata. Eu tô marcando aqui com o xizinho. Ela faz uma linha exata na borda do linóleo. Não tem... Parece até o lago, né? Parece até o lago. Ficou bem bonito. Pra parecer o lago. Tipo assim, todo o linóleo é um lago nesse momento, né? Tipo, essa é a proposta do espetáculo, assim. E aí a gente tem mais ou menos o mesmo espetáculo montado com as lâmpadas erradas. Não preciso explicar muita coisa a respeito dessa cena, né? Então, assim, é todo o mesmo ângulo, que é um mezanino, e é o mesmo espetáculo, é o mesmo elenco, vejam, é o mesmo backdrop. Só que olha o que eu coloquei, a mesma árvore, estão vendo aqui? Só que a gente tem um descaso em relação às coxias, a cortina, tá vendo? A gente tem um mau planejamento da afinação da luz, porque tá sobrando na vestimenta cênica. E aí a gente tem o que eu chamei na época de uma piscina de bolinhas. Porque aqui acabaram utilizando as lâmpadas erradas para fazer a montagem dessa luz. Não se trabalhou com lâmpadas par, não se trabalhou com lâmpadas que tivessem uma abertura suficiente para iluminar de uma forma mais ampla, e por algum tipo de falha de orientação, eu acho, acabou ficando desse jeito a afinação. É ainda a mesma turnê, tá? Eu tava nessa equipe técnica, só que nesse dia eu não cheguei a tempo. Eu cheguei só para hora do espetáculo, assim, tipo, eu tava no outro estado e entre transferir de um para o outro, o meu voo não chegou. Quando eu cheguei, então ficou sendo e a sobra de luz também, né? Gente, a sobra é tudo. Outra, né? É tudo. Bem diferente da outra. É tudo. É sobra de luz aqui, é a má distribuição aqui. Eu acredito que em algum nível devia estar afetando a execução dos bailarinos. E a gente tem um linóleo branco, né? Que ele destaca esteticamente qualquer cor, assim, e ao mesmo tempo ele reflete muito bem. Então, se ele bem usado, seria o lago mais bonito, talvez, que a gente tivesse. No entanto, tivemos um problema técnico. Às vezes isso acontece. Por isso que eu sugiro que se tenha sempre um técnico específico. Outra coisa que é bom de se colocar são algumas especificidades. Então, por exemplo, eu gosto muito de chamar a atenção da questão da iluminação para aquelas pessoas que usam tecido. Talvez essa não tivesse sido a melhor foto, não, tá? Mas em relação a essa cena, por exemplo, a gente tem muita luz. A gente tem uma pessoa, né, num dos andaimes para destacar, e a gente ainda tem um telão de LED fazendo a iluminação. Então, se tu vê, diferente daquela cena que a gente tinha, piscina de bolinhas, que era uma cena ruim, as bolinhas, a gente tem outro tipo de canhão onde a gente quis fazer as bolinhas no chão. Porque o que está dando uma iluminação mais geral é o próprio telão de LED. Não é necessariamente as lâmpadas que estão no teto. Veja que elas estão apagadas, inclusive. Apagadinhas. O que está ligado são as luzes coloridas, porque a intenção... O telão é que está fazendo toda a iluminação branca ali no chão. É o telão que está fazendo o branco do chão, que está fazendo aparecer os bailarinos, e o resto é decoração da cena. E aí as bolinhas não são um problema, porque elas estão decorando toda a cena.
É diferente tu ter um equívoco de montagem e tu ter um planejamento. Um planejamento para que aquilo ali fosse, na verdade, parte do palco, né? Foi parte do cenografia. Então, isso é importante destacar. E se tu reparar, aqui é um tecido e o outro já está na mão dele, mas a gente vai ter esse momento. O iluminador que faz a iluminação de tecido tem que ser muito cuidadoso, né? Porque se já é ruim para um bailarino clássico levar um refletor, a luz direto no olho, assim, porque pode incomodar, para alguém do tecido pode ser um risco de vida. Então, tem que, se o técnico de iluminação não tem essa expertise, o produtor é responsável por orientar ele nesse sentido. E aí, falando especificamente de colocar a luz no olho, a gente tem a Dama das Camélias, eu adoro. O canhão seguidor. O canhão seguidor. O canhão seguidor tem alguns segredos de orientação. Primeiro, veja que eu estou no mezanino. Também, né? Exato, não, o canhão seguidor ele tem que vir acima do olho do bailarino, sempre, ele não pode estar na mesma linha, de preferência o mais acima possível, que é como a gente estava fazendo, porque o queixo do bailarino fica a 45 graus, né? Então, tem que ter esse cuidado. O cruzamento do canhão seguidor, ele tem que se dar com muito cuidado, porque, tipo, toda vez que eles trocam de lado, eles têm que ter essa combinação, se ele vai ficar sempre na moça, ou sempre no rapaz, e se acontecer deles trocarem de lugar, se o canhão vai se cruzar ou se o pessoal vai se abrir. Tem 2 tipos de operação. Tu pode seguir sempre o teu, ou tu pode, quando chegar do outro lado do palco, tu volta para a pessoa que tu estava. Então, tu estava indo com o rapaz, mas daí a moça veio para cá, esse é o teu lado do palco, tu vai para ela. Isso é mais para operadores de canhão que já conhecem o espetáculo. Se o cara não conhece o espetáculo, tipo, eu passei por muitos operadores de canhão e eu mesmo operei o canhão mais de uma vez, é importante tu dizer, fica com a fulana, tu fica com fulano e não descolem deles. E quando eles se juntarem, sobrepõe, para ficar esse cuidado. É importante que venha muito de cima, mas de cima o suficiente para que os 45 graus não tenha essa colocação. Não bata no passar por cima. E se não, muita gente de muitos lugares do mundo pedem para que o canhão seja colocado abaixo do queixo. Tu vai ter a impressão de que tu vai cortar a cabeça da bailarina ou do bailarino, mas é só uma impressão. Funciona. É esquisito. É bem esquisito, na real. Mas a plateia normalmente não. Isso aqui é um exemplo de operadores de canhão de dentro da técnica. Essa foi uma operação muito arriscada que a gente fez assim. Mas daí a gente colocou um difusor no canhão, que dá uma diminuída na força, na intensidade da lâmpada. E a gente baixou ela a 35%, para que a gente não arriscasse a bailarina. Ainda assim, os bailarinos deram uma reclamadinha. Mas a gente fez. E aí é isso, ó, eu era iluminadora desse espetáculo e eu ficava orientando o canhão seguidor, assim, era um duplo, triplo trabalho, porque eram 2 canhões, né? Então foi bem interessante, assim, o desafio. E aí, por fim, eu queria só mostrar um efeito de luz que é legal de usar, assim, tipo, de entradas e saídas. Tipo esse. Não, isso é incrível. Eu adoro esse efeito, ele é bonitinho, né? Isso aparece do nada. Do nada, se não tem nada. Não, e parece que eles saíram de já dentro da cena, né? Parece que o escuro é líquido, né? Então, esse parece movimento... um teleporte, uma coisa... não, parece que o escuro é líquido, parece que tem eles, não sei explicar. Isso é o que eu gosto de chamar de que a luz está dançando com o espetáculo, entende? Então, eu sempre digo, assim, quando eu estou iluminando um espetáculo ou os meus iluminadores em espetáculos, eu digo, boa dança para vocês, né? Porque, tipo, a luz, ela dança com o elenco, né? Ela está muito presente na cena, ela não só é o clima, assim, mas às vezes ela é tudo na cena, assim, tipo, ela é isso, assim, ela é o surgir, ela é o nascer do sol, ela é muita coisa, ela é o lago, entende? Tem coreografias que são feitas só pensando na iluminação, né, e em tudo que ela pode ter de ferramenta, inclusive esse escuro
líquido, porque, né, dá pra ver ali que quando eles vão entrando, o escuro vai deixando o corpo deles, assim, é uma coisa muito doida, Ele muito parece doida. líquido, né? Parece que tá que nem Parece, quando vai tu sai deixando, d'água, assim, assim. Parece que né? tá E tirando. se Não, tu eu adoro volta o aquela vídeo, cena. ele vai tomando eles, assim, no escuro. É muito, muito legal, muito A legal. luz, ela pode ser um cenário, né? Ela pode. É? Eu tenho uma lógica meio antiga e ultrapassada de dança, tá? Hum, De que eu sempre acho que um bom espetáculo é ultrapassado. Que um bom espetáculo de dança, tu acende toda a luz, tu tira todo o figurino e mesmo assim as pessoas vão se encantar com a dança e ele vai ser bonito. é. Então, para mim, um bom espetáculo de dança é isso, assim, tipo, se tu pegar, por exemplo, qualquer clássico de repertório, por exemplo, e as pessoas estiverem de calça de abrigo e camiseta, mas com a sua sapatilha de ponta e dançarem, a gente Sim. consegue identificar e achar aquilo lindo, entendeu? Mas Uhum. isso é ultrapassado, porque isso está muito relacionado com técnica. Por outro lado, também é muito romantizado, porque também está relacionado com talento, se tu for falar em Sim. dança contemporânea, por exemplo. Se for falar em tango, por Uhum. exemplo, é técnico. Tu reconhece um cara técnico, Uhum. independente da roupa que ele estiver dançando. Um tango bem Sim. dançado, a pessoa pode estar fazendo isso de tênis. Não tem problema. Uhum. Mas é ultrapassado achar que a técnica vai ser tudo. E também é muito Sim. progressista achar que talento, né, tipo, te repõe a É tudo técnica. também. Então, Sim, no não, caso, tem que eu trabalhar bem acho bonitinho. que o conjunto da obra, né, acaba Exato. O sendo, conjunto, os dois. né, Os dois. um pouco de tudo, né, um pouco da técnica, um pouco do talento, um pouco do Não cenário. desprezar nenhum dos dois, né? Não Não, não desprezar são os nenhum dois, os dos dois. quatro, né, os cinco, é a técnica, Sim. é a Isso. técnica do Tudo. movimento, é o Tudo, tudo. talento, é a luz, é o cenário. E aí a dança Bom. tem as suas características de cenário, né? Então, eu trouxe alguns exemplos. Então, assim, tem o É. cenário das apresentações infantis, que particularmente é o que mais me encanta sempre, porque não é só para quem está olhando, mas é para a própria criança, né, se sentir. Eles são os docinhos de uma festa de aniversário, sabe? Tem uma hora que elas vão para lá e elas são as pipoquinhas. Tem uma hora que elas são. O nome da coreografia é docinho. E aí elas estão numa mesinha de Docinho. bolo, Aham. sabe? E é muito bonitinho, porque é uma Claro. dança de salão, sabe? Uhum. É um tanguinho. Eu Muito gosto bonitinho. muito. Que Muito bonitinho, bonitinho. né? Tipo assim, Muito. então, isso é um cenário, eu acho lindo, de criança. Acho que é E é um importante, cenário bem feito e simples ao primeiro olho, né? Digamos assim, né? Porque sem simples, roubar a nada, cena nada das é crianças. Né? O isso. cenário não pode te roubar a Nada cena. demais. Uhum. Esse é um cenário mais elaborado, que é o que eu tinha falado da ópera, porque ele é um cenário composto por estruturas de andaime, mas na real quem dá o tom da cena são os telões de LED. Né? Eles, Sim. inclusive, dão uma ofuscada no olho da Uhum. gente, porque se tu reparar, tem tipo 25 pessoas no palco. Mas o que Sim. chama mesmo a atenção É são o os telões de telão. LED. Esse é um tipo de cenário que se usa também. E aí eu trouxe de novo o cenário em backdrop. Backdrop. Olha que bonito Uhum. que é esse efeito da árvore, né? E a Lindíssimo. iluminação, assim, tipo, Lindíssimo. aqui é um conjunto, aqui é um conjunto de fatores que deixa essa cena Uhum. tão bonita, assim. Eu fiz questão de tirar essa foto quando eu tirei pegando as cabeças da plateia e não fechando, para eu Uhum. sempre ter ela como referência, assim, de como é que eu entendo que tem que ser bonito o cenário, assim, Uhum. porque a gente tem a impressão de que o lago não tem fim, né? Ele começa lá no Uhum. backdrop e ele segue todo o palco. Segue. Uhum. Essa sombra da árvore, porque quando a gente. Imagina que tu tá no mato e vê um lago e de repente tem um Um monte de lago, cisne né? nadando dentro do lago, entendeu? Tem uma árvore, Sim, tem sombra, tem um monte de coisa no meio claro. da tua visão, Vai assim. ter. Essa é a impressão que tem que se ter, assim, que tu tá espiando um monte de cisne nadando no lago, assim, como se os patos. Ela te fecha, né? É como se tu estivesse olhando realmente o local com teus próprios olhos. Ela fecha e vai cada vez adicionando mais o E que isso, realmente isso existe. acontece porque esse backdrop tinha 15 metros e a gente tava com um palco, que é o palco da Fiergs, esse daí, com. Não, isso aqui é o Palácio das Artes em Uhum. Belo Horizonte, perdoa. É porque é menor a largura dele.
O da Fiergs é mais largo. Esse é o Palácio das Artes em Belo Horizonte e a gente tem um backdrop de 15 metros e a gente tem uma boca de cena com 12 metros de abertura de visão. Então, a gente conseguiu colocar ele na sua profundidade específica e para o que ele foi construído. Acontece muito da galera adaptar o backdrop para qualquer altura de teatro, e não é qualquer altura de teatro que aceita qualquer backdrop. Então, assim, eu tive situações em que parecia que o castelo estava afundado dentro do lago, entendeu? Porque eu não tinha altura suficiente para levantar o pano para que o lago inteiro aparecesse. Então, ele aparecia a partir daqui assim. E aí, tem alguns segredos de backdrop que são incríveis, assim, tipo, incríveis. Essa cena é toda com pano. Isso para mim é o maior exemplo de cenário perfeito, assim, porque cada pedaço disso aqui, ó, são as pernas da coxia. Tu entende? Tu consegue pensar nisso aqui é um pedaço de uma perna, que é outro pedaço de perna, que é outro pedaço de perna. Isso aqui é um tecido e ele tá vazado e a gente estica ele, põe pezinhos no chão aqui assim. E lá atrás tem mais um para dar essa sensação aqui. Incrível. Eu sou apaixonada. Incrível. Realmente é uma imersão. É uma imersão. É Don Quixote isso. E aí eu quis pegar da técnica pra ver. Diz que eu vou ter o vídeo certo. Vai vir as pessoas lá de trás, né? Tipo, eles saem de dentro do cenário, assim, tipo, ai, que droga aqui. Sim, e dá exatamente aquela impressão daqueles bailarinos que a gente viu do escuro líquido, né? É a sensação do escuro. Olha, eles estão vindo. Sabe? Então, assim, parece que tem alguma coisa ali dentro, alguma coisa foi construída, só que não, gente, é pano. A pessoa veio de dentro da coxia, entende? É isso, assim, veio de dentro da coxia. É o que a gente já conhece, só que muito bem trabalhado, né? Muito bem trabalhado, pano super bem esticado. Eu sou muito, muito orgulhosa desse espetáculo ali. E, em compensação, já aconteceu da gente ter um pouquinho de dificuldade de montagem de pano, por exemplo. Sim. Cadê o resto desse ficando bem pano esticado, aqui? Sim. Tá vendo que tinha um encaixe aqui? Sim, tem uma falha ali. E é porque alguém chutou o pezinho e aí o pano dobrou. Ui, sim. E ele não ficou bem esticado lá atrás, tá vendo? O lago tá turvo, entendeu? Então, assim, a gente tava dizendo que teve teve um maremoto nesse dia, alguma coisa assim. Passou um furacão e entortou um pouco. A natureza acabou fazendo com que mudasse aqui. E aí o mais complicado é que, tipo assim, isso aqui é o castelo, tá? Então, assim, isso aqui ainda é o Lago dos Cisnes, né? No Lago dos Cisnes tem o segundo e o terceiro ato, eles são dentro do castelo, porque é o baile das nações, que é quando ele vai, então, ser apresentado para Cisne Negro, o príncipe. E aí as árvores tinham que ter sido colocadas numa vara atrás do castelo, para que quando descesse a cena do castelo, as árvores ficassem tapadas, certo? Porque tu não tem árvore dentro do castelo, entendeu? Sim, dentro do castelo, né? Então, aqui tem uma árvore dentro do salão de festas do castelo, assim. Foi um... graças a Deus, eu não me lembro qual é o teatro que a gente fez isso, mas a gente fez isso. Então, a gente teve pouco tempo. Às vezes, em turnê acontece isso, né? Tu tem que ter um cronograma que atenda às necessidades de todos os setores, inclusive do cenário, entende? Porque, sobretudo, se ele tem essa especificidade, porque ele precisa ser bem montado, né? Senão ele pode comprometer toda uma cena. Tipo assim, aqui é onde a Cisne Negro faz os 23 fouetés, entende? Que são os famosos fouetés do Lago dos Cisnes, que é no portal, é quando ela vai entrar no salão de baile, assim. Então, ela fez os fouetés dela com essa moldura, né? Pode dar uma desvalorizada.
mais 2 cenáriozinhos bem simples de balé clássico, tá? De repertório, que são os que a gente montou para o recital do Rony, que eram só de Grand Pas, tá? Só de Grand Pas de Deux. E então, o que a gente precisava? De um ambiente muito limpo de cena, para que todo mundo pudesse fazer o máximo possível e aproveitar o máximo possível. Esse teatro é o Renascença. E a gente, então, decorou só com uma cortina para dar uma sensação de salão de festas antigo. E botou um lustre de enfeite na primeira edição. Na segunda edição, a gente fez a mesma lógica de usar como se fosse um salão de festas, né, de castelo antigo, só que a gente botou um piano e cortinas de outro formato, assim, com um detalhe. A minha narração não precisa, né? Tipo assim, isso é a gente testando a iluminação. Tá, então, essa daqui eu acho que ficou um pouco, né? Mas o seu Rony amou esse... Eu sei lá o que é esse diamante que a gente colocou ali atrás. É um diamante. Ele achou lindíssimo. E o piano é uma coisa linda, né? Piano é aqueles instrumentos, não precisa nem tocar. Só deixa ele ali que ele tá lindo e vira um cenário maravilhoso pro clássico. E aí vem o cenário da dança contemporânea. Eu tenho um entendimento que nas danças contemporâneas, nas danças urbanas, há uma tendência de que tu use o elemento cênico que tu coloca na cena, né? A impressão que eu tenho é que ele pede por isso, assim, já que tu trabalha muita conceituação, nas urbanas tem isso também, já que o conceito é uma coisa muito importante, tu ter um elemento na cena é um conceito também, então ele precisa ser apresentado. No caso do balé clássico, ele é uma ambientação, né? Então, sim, ele é um ambiente, ele cria um ambiente. Ele cria um ambiente. Na dança contemporânea e na dança urbana, ele é um conceito. Então, aqui é um exemplo de danças urbanas contemporâneas, né, dos nossos parceiros da New School Dreams. E aqui a gente tem do Cubo, Companhia de Arte, que eu já falei, que é num espetáculo maravilhoso chamado Vincent. Então, eles usam um colchão, na qual eles usam do colchão na cena, tipo assim, não tá ali só para representar um quarto. Eles têm uma cena de dança em cima desse colchão. Se tem um abajur na cena, não para compor, esse abajur acende a luz, ele é um elemento de iluminação junto da cena. Inclusive, a cena troca justamente porque acende o abajur. E eu não achei uma foto minha sobre isso, mas a gente também tinha uma escrivaninha com a sua própria luminária para tratar uma outra cena do espetáculo. Então, a gente tem muito evidente que a gente está na casa do Vincent ao mesmo tempo que a gente está num palco para estruturar isso, assim, tipo... e aí as luzes vão dando o efeito desse cenário, e esse cenário muito bem aplicado, muito bem utilizado, esse espetáculo foi muito bem estudado, assim, eu sou muito orgulhosa de ter feito parte dessa equipe, em função desses detalhes, muito cuidado, assim, teve muito cuidado com esse espetáculo, e aí o cenário acaba sendo muito bem utilizado, porque eles também fazem parte da construção do conceito que eles estavam trazendo, que era uma interpretação a respeito de Vincent van Gogh. A roupa, né, que eles estão utilizando também vira o ambiente, e também a roupa vira a cena, porque eles trabalham também com a roupa, né, então isso também, eu gosto de ressaltar isso, porque eu acho a roupa ali bem importante para esse espetáculo. Sim. Não, figurino adoro. Figurino é fundamental, né, gente? Eu até não fiz uma coisa específica de figurino, porque a figurino de dança pode ser qualquer um. E pode ser um bem específico, se for clássico. A única coisa que eu tenho pra dizer de figurino é, gente, cuidado com botões nas costas. Entendeu? Se a pessoa tem rolamento para fazer, ela se machuca. Entende? Tipo assim, mas fora isso, pega, por exemplo, os espetáculos da Anima Companhia de Dança. A maioria dos figurinos são sempre roupas cotidianas de alguma época, ou simplesmente roupas cotidianas, entendeu? Porque ela sempre vai tratar questões de pessoas, né? As pessoas que estão fazendo aquela dança, assim, o conceito dela é sempre de pessoas, cidadãos e cidadãs. Sim.
E aí não precisa ter lantejoula, não precisa ter purpurina, não precisa ter nada disso, assim, só precisa dar um tempo ou garantir que não tenha tempo aquela roupa, né? A gente gosta de brincar assim, tipo, pode ser jeans? Não, não pode. Ah, beleza. Porque daí o jeans ele dá uma determinada época para frente, né? E para trás não. Uhum, Então, uhum. ok, vamos usar Sim. outro tecido, que é o que mais pega na gente, assim. Outra coisa, né, que a gente estava falando ali da questão do Vincent, que é muito legal como eles distribuíram o cenário, é o palco da dança, né? Uma vez a gente visto o cenário, a gente tem as coisas específicas desse palco de dança. Então, já falei, né? O linóleo é uma coisa E fundamental na o questão maior da cuidado do mundo. Por isso que até tu começa pelo linóleo, né? Eu particularmente gosto muito do linóleo. Por exemplo, este linóleo, para mim, é um linóleo mal colocado. Tá? Sim, pô, pode dar um acidente muito grande ali. Pode, mas Olha, daí a gente cheio de se bolha. vale do fato de que esse elenco aqui é um elenco mega, ultra, super Não, profissional, assim. Então, tipo assim, tem, aqui a gente tem virar, a gente tem Mariano vão saber Neto de fazer. Oliveira, entendeu? A gente tem Que isso, Roberto Volkmann, Andressa Pereira, Letícia Paranhos, assim, se eles que tropeçassem, isso. eles provavelmente deixariam mais bonita a cena, com o jeito que Sim, eles de iam rolar no utilizar ainda chão o e subir acontecimento. depois, né? É Tipo, capaz de ainda todos seguirem a deixa, todo mundo rolar por. para fazer que nem, assim, tipo, ah, que Alguém legal, vamos rolou. fazer também. Alguém rolou, brum. O linóleo, ele também é uma coisa que ele precisa ser cuidado, tá? Em festival, podem ter festivais que coloquem manchas, sujeiras e rasgos no linóleo como ponto Uhum. de desclassificação. Então, isso aqui é uma foto minha para mostrar o tamanho de uma mancha feita de uma maquiagem de essas maquiagens que as pessoas pintam o corpo inteiro, assim, de Uhum. uma apresentação, assim, tipo, porque não tem no Rio Grande do Sul um fornecedor de linóleo, né? Tipo, todo linóleo que tu Sim. compra, ele vem de fora. O melhor, não sei se é uma propaganda, mas assim, tipo, uma das melhores marcas de linóleo que existe é a Rosco. E o Dupla Face, que é o que a gente tem no Renascença, que é o que o Porto Alegre em Cena tem, e que é o que eu acho que tem na Fiergs. Nós estamos falando de uma coisa de 10, 15 mil dólares o valor, tá? Porque não é só comprar, tem que transportar ele para cá. E aí a gente tem o Uhum. linóleo nacional, que é a Brasil Dança, que fornece para a maioria do país, que é um site de vendas de coisas de dança para o país inteiro, que ele é um linóleo que ele não é feito daquele mesmo material vinílico, ele tem tramas de costuras com tecido, ele é mais fininho, ele é mais maleável, assim, ele rasga com Uhum. muita facilidade e ele não dá, ele é muito mais fino do que esse, então ele não te dá uma sensação de Beleza. amortecimento Uhum. quando tu vai dançar. Então, são coisas que eu gosto de chamar a atenção, que é, sobretudo quando a gente está falando de recursos públicos, né? Teatros como o próprio Renascença, que tem o seu linóleo, que é se tu tratar como se não fosse de ninguém, entendeu? Tu não vai cuidar. Tem que cuidar como se fosse teu, entende? Porque senão a chance da burocracia pública permitir que se compre de novo uma coisa que custa quase 50 Muito mil bom. reais, entende? Ela é muito exígua, assim, tipo, né, ela pode não acontecer. Então, eu sou a pessoa que pede muito para que tenha cuidado. Alguns espetáculos demandam a necessidade do linóleo e outros não. Por exemplo, isso é uma foto do espetáculo Incompatível, do Eduardo Severino Companhia de Dança. Uhum. Aqui ele foi montado na sala Bruno Kiefer. Eu sei porque o linóleo lá ele tem que ser colocado na vertical, ao invés da horizontal Uhum. em relação à plateia, assim. E aí, aqui a gente usou linóleo. Mas, quando a gente foi para o Teatro Glênio Pérez, que fica dentro da Câmara de Vereadores de Porto Alegre, veja bem, o Uhum. piso é semelhante a pisos de salas de aula de dança, a gente não Uhum. usou linóleo, porque não precisava, Sim. não tinha deslize. E quando a gente foi para o Renascença,
A gente não usou o linóleo de novo. Vê que a posição da mesa tá em lugares diferentes em cada cena, mas é por causa do tamanho do palco, né? Então, assim, quando tu não tem tanto espaço, tu põe a mesa mais para um canto, senão tu põe mais para o outro. E aqui a gente, então, usou o madeirado. Depende do espetáculo. E isso quem decide é o diretor. Mas é uma coisa que o produtor tem que prever. Assim como o produtor prevê o uso ou não de linóleo, o produtor prevê o uso, a compra, a aquisição da fita de linóleo. E aí eu não quis usar a preta, eu quis usar essa, porque é muito maravilhoso. Gente, existe fita de linóleo transparente, sabe? Tipo assim, existe, isso não é um durex. Pelo amor de Deus. Sim. Linóleo não se gruda com durex. não se gruda com fita crepe. Não é uma fita isolante larga, entende? Tipo assim, parem com essa loucura em relação. Existe uma coisa chamada fita de linóleo, que pode ter o nome de fita vinílica ou fita de demarcação de cenário. Tá? São os nomes famosos e que existem e que tu tem que comprar em casas especializadas para fitas. Tu não vai comprar fita de linóleo numa loja de material escolar. Tu não vai encontrar fita de linóleo em todas as ferragens, algumas que tem, não são todas. Tu vai encontrar em casas especializadas em fitas, tá? Então tem no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, existe uma loja chamada Casa das Fitas. É exatamente esse nome. Existe a Casa do Hold em São Paulo, que é muito famosa para venda de fitas, entende? Existem fitas que custam R$ 500. A melhor fita de linóleo é da mesma marca do melhor linóleo, que é a Rosco, que é uma fita de R$ 180, entende? O rolo dela. Agora, né? Às vezes, antigamente encontrava por 110, por 90, mas cada vez que o dólar aumenta, a fita aumenta junto com ele, porque ela não é daqui. Então, são cuidados que tem que ter. Como eu já disse, tem algumas cidades que não tem fita de linóleo. Rio Branco, no Acre, não tem fita de linóleo para vender. No Espírito Santo não tem fita de linóleo no estado para vender, tu tem que ou levar contigo numa turnê ou mandar trazer de São Paulo, comprar pelo Mercado Livre, essas coisas assim. Eu super fazendo propagandas, né, das coisas. Além do linóleo, a gente tem que cuidar o tipo de estrutura que a gente vai usar no espetáculo, tá? Então, uma delas é o ciclorama. O ciclorama é aquela grande tela de cinema que a gente coloca no fundo do palco, que pode servir de tela para projeção, que pode servir de refletor de luz, que pode servir de cena. Tá? O ciclorama ele é usado para muitas coisas. Eu não gosto. Eu gosto da rotunda preta. Eu acho que a rotunda preta me dá mais alternativas. E um ciclorama só é legal, na minha opinião, quando ele está em plenas condições. Tipo, o ciclorama, como a gente está vendo aqui, não é um ciclorama que eu gosto de usar. Tá? Tu consegue ver que ele está enrugado nessa foto, né? Isso é uma dá coisa... pra ver bem, principalmente ali no meio, ali, dá pra ver bastante porque a luz tá pegando um pouco ali, mas ele tá enrugado desde toda a extensão dele ali. E se tivesse toda a luz aberta, esse ciclorama aqui em específico tá amarelado. Ele já deixou de ser branco há um tempo. Aqui a gente tem outro ciclorama, que é um ciclorama feito de pano. Ele não é um ciclorama feito com o material do ciclorama, que é bem material de tela mesmo. E aí, a outra coisa que eu acho complicada é que ele não cobre todo o fundo, sabe? Então, tu tem as sombras cortadas. Não cobre todo o fundo, sim. Luz não planejada em relação ao ciclorama. Apesar de que funcionou, né? Mas é que, como eu digo, dependendo do bailarino que tu tem, qualquer coisa vai funcionar, entendeu? Mas agora, ele imagina... Ele sabe aproveitar, ele se viu ali. Mas olha, tem uma sombra cortando, não tá bem distribuído, entende? Tipo, ele tá enrugado. Então, é o tipo da coisa que eu fico incomodada, assim. E aqui a gente tem o ciclorama perfeito, que mesmo assim tá enrugado. Mas esse aqui foi um dos mais perfeitos que eu já trabalhei, assim. Mas olha a diferença, entendeu? Tipo assim, aqui ele não tá enrugadinho. Pô, mas ele dá pra ver. Mas dá pra ver a diferença, assim, né? Tipo... Dá. Tamanho também, a luz tá pegando todo ele. Sabe? Tipo, não gosto, tá? Só que o que acontece? Nesse caso, eu precisava muito desse ciclorama, porque isso aqui é um palco de 8x6 e ele tem 5,5 metros de altura de boca de cena e a gente tem 2 bailarinos russos de 1,85 m cada um.
saca? Não, tem portê nisso, e ele não pôde fazer o portê, porque ele ia dar com ela numa lâmpada, sabe? Sim. Porque eles são muito altos. Então, o que eu precisava? Eu precisava aumentar esse palco com tudo que eu pudesse de alternativa. Sim. Tipo, deixa ele muito claro. E eu ainda tava com... Imagina, olha só, as bolinhas do canhão seguidor ainda ocupam um pedaço da cena, sabe? Então, é o tipo da coisa assim, tipo, Senhor, me ajuda a aumentar essa cena. Então, no caso, o branco do ciclorama, né, fez isso com a cena. Ele deixou ela um pouco maior do que se eu tivesse fechado ela no preto. Porque o tamanho do palco, ele é importante para todo mundo. Olha a quantidade de gente que a gente tem aqui. Entende? Nessa cena, assim. E veja bem, esse cavalo, se tu olhar ele em relação às pessoas, ele tem um tamanho de cavalo, entendeu? Sim. Ele tá num tamanho real. E olha isso aqui, tá vendo que tá vindo uma carroça. Ali atrás, a carroça que tu falaste. É uma carroça na cena. Precisa ter uma dimensão de palco que suporte essa carroça, assim, essa Invernada são lindas, assim, a produção da galera de Invernada devia ser exemplo pro mundo, assim, tipo, é lindo. Então, a dimensão do palco, ela tem que ser muito bem considerada, né? Aqui a gente tem, de novo, uma dimensão profunda de palco. O palácio bem feito aqui, tá? Aquele palácio todo torto que a gente tinha visto aqui, ele tá lindo. Esse aqui é o Palácio da Bela Adormecida. Não é o do Cisne, mas esse é da Bela Adormecida. Mas olha a profundidade, olha a dimensão. Tem 25 pessoas no palco. Entende? Não dá essa impressão toda. Eles não estão amontoados. Não dá uma impressão de amontoação. E olha a sobra de luz, ó, a sobra de luz, ela tá exata, entendeu? Ela tá milimétrica, assim, tipo, mas não pode sobrar luz. Não, às vezes tu não tem alternativa, né? Vai sobrar luz, mas ela não precisa estar sobrando toda errada, né? Ela pode dar os limites sobrar do palco. Direitinho. É que nem dobrar a calça, né? Tipo assim, não precisa enroscar ela na perna, tu pode dobrar direitinho, fazer, tá? Ok. E aqui, em relação à dimensão de palco, isso aqui é um palco montado, não é um teatro, tá? E aí ele tá meio elisabetano, se vocês forem ver, assim, tipo, não chega a ser uma arena porque a gente não tem ninguém dos lados, só tem na frente. Então ele tem um fundinho com 2 coxias só, olha aqui a primeira e a segunda. E aí o backdrop que faz, na real, a primeira e a segunda ali atrás, né? Aqui na frente não tem. Aqui no meio uma, aqui é outra. E aí tem toda essa frente para dançar. Daí, se tu vê, a gente deixou bem marcado o final. Não para a plateia, mas esse final tá marcado para os bailarinos. Para os bailarinos. Sim, para eles saberem, para não dar um passo a mais e cair do palco, né? Sim. Porque ele tá em formato elisabetano, que é aquele que tem só uma partezinha atrás e avança para frente, assim. Então, é um modelo de palco que a gente tem. Isso aqui é Cinderela, eu acho. Não me lembro. Mas essa tela, esse backdrop é todo de renda. É lindo. E aí a gente tem detalhes de montagem de palco. E coisas que eu sou muito exigente, assim, em relação. Por exemplo, isso é uma mostra nossa, Caio, da nossa escola, que eu devo ter tentado espancar alguma das meninas ao final, porque as pernas das coxias estão horrorosas. Ficaram, sim. Horrorosas. Ficaram cada uma de um tamanho. Não é porque é aluno que a gente não vai ter o mesmo cuidado com eles que a gente tem com o profissional. E olha a diferença entre a abertura de cortina de um lado e do outro, tá? Então, assim, esses cuidados é uma coisa que a gente tem que ter com qualquer tipo de produção que a gente faça. Não, porque uma vez no palco é fundamental, entendeu? A outra coisa... Até dá vontade de preparar melhor ainda, né? Porque o bailarino é aquilo que a gente está falando. Claro que a gente tem que fazer de tudo para estar perfeito em ambos, né? Mas o bailarino, ele vai conseguir, um bailarino profissional, como a gente viu ali anteriores, né? Que tinha Letícia, Drico, todo mundo. Eles vão se virar, né? E vão conseguir lidar com a cena para sua coreografia, para o seu espetáculo, e vão modificar. O aluno, ele vai ficar até um pouco desorientado, chateado, né? Enfim, a gente acaba até querendo cuidar mais, né?
Não, tadinho, e ele tem que ser, ele tá em processo, né? Ele tem que estar Exato. pleno, tem que ser pleno para ele, assim, a experiência. Eu sou muito preocupada com os alunos no geral, assim. Sim. E outros tipos de palco, assim, né? Aqui a gente tem um palco que não tem coxinha nenhuma, assim, que é a Hum, concha do Teatro São Pedro, em Porto Alegre. Ó, o pessoal sai pela sua única uhum, portinha de acesso e entrada, uhum. e, deixa eu botar de novo, o cenário são fitas coloridas que a gente colou Hum, nas paredes, assim, porque ele é todo de madeira, assim, ele é mais feito para música do que para dança, mas a gente adapta, Aqui não pra tem dança. problema. Uhum. A gente faz isso, desde que a gente tenha um cuidado com o bailarino. E aí eu quero mostrar esse vídeo, que também mostra um pouco do Ah, ciclorama, sim. que mostra um linóleo bem colocado, tá? Tá bem, olha que bonito que tá esse linóleo, olha que bom que tá o Uhum. uso desse ciclorama. E para finalizar, lembra que a gente falou da importância de montar o cenário e montar o linóleo antes de montar a luz? A gente Sim. faz isso porque em alguns momentos a gente pode, por exemplo, ter uma circunstância como essa, que é de caixa alemã, aonde a gente fecha com Uhum. o cortinado qualquer acesso, né? Ali tem um cantinho só, mas a gente fecha os acessos pelas laterais e a gente precisa fazer um jogo de luz dentro da caixa. Ele tem, até aqui tá com um pouquinho de problema de afinação, porque ele tá sobrando na cortina. Mas ele tem que ficar dentro da caixa e o elenco tem que vir desse escuro, sabe? Isso aqui Sim. é um modelo de caixa alemã. Deixa eu pegar outro aqui para mostrar um pouco melhor. Tá vendo toda a iluminação? Aqui dá para ver bem direitinho, ó. As paredes estão fechadas, ó. E tem um momento de operação de luz. Toda esse... Acho bem legal essa coreografia da Companhia Municipal de Dança de Porto Alegre. Chama Ilação, é de 2015, essa coreografia. E aí tem um momento que ele é totalmente de operação de luz dessa cena, assim, que se tu errar, é agora, viu? Uhum. Que se tu Aham. erra a operação de luz aqui, tu perdeu a cena. Sabe aquilo que eu falei? Eles vão Sim, congelar, tem que botar a sim, luz naquela hora. sim, Esse é um momento disso. sim. Se tu erra ali a luz, Se tu erra ali a luz, tu é, perdeu o timing da cena, assim, tipo. perdeu. Inclusive, até o pessoal que vai chegar já é visto antes do que é para ser, né? Pelo público, e daí tudo, muda tudo. Já Tu era, nem elimina a adianta cena. recuperar. Nem Tu adianta recuperar. elimina completamente a cena e tu desvaloriza quem tá entrando, né? Porque, tipo, é Sim. isso, assim, acabou. O momento dos que estavam na cena era aquele ali. Agora tu Uhum. vai começar a dar um destaque para os que estão entrando, assim, Para quem tipo. está entrando. E Sim. aí tem toda Essa essa importância de estruturação. entradas e saídas durante os espetáculos. Esse espetáculo Está muito é. atrelado à iluminação. Então, é Ah, importante a gente entender, tipo assim, visto a quantidade de questão técnica, visto, não, se tu reparar, a gente fez a ordem do cronograma, né? Então, tipo assim, a gente uhum. falou um Sim. pouquinho sobre o técnico de luz, o técnico de som, falou um pouquinho sobre o linóleo, o cenário, essas coisas assim. E aí a gente chega no ponto da importância do ensaio, né? Tipo, como é fundamental esse ensaio para o bailarino, que é uma questão de não cair do palco. Como tu vai distribuir 10 pessoas num palco de 10 metros de largura que está dividido com um andaime, por exemplo? Que é esse caso aqui, que era um palco de rua. Como é fundamental que tu tenha o aquecimento e o preparo físico adequado ao tipo de exercício que tu vai fazer, assim. Então, por exemplo, eu não sei muito bem sobre que tipo de aquecimento que demanda a dança de salão, Caio, nisso tu vai ser melhor do que eu. Mas, tipo Certo. assim, no clássico, tem uma estrutura de musculatura que é muito mais complicada. Aqui eu tendo toda a equipe Uhum. acompanhando o ensaio, né? Porque, A tipo, a equipe. técnica Sim. também tem que acompanhar o ensaio, também tem que ensaiar. Claro. No clássico é fundamental, assim, para tu não ter nenhum tipo de problema com ligamento, essas coisas todas, em relação ao que vai ser apresentado, né? E ao corpo do bailarino. Então, a gente deixa o mais perto possível da hora do espetáculo o ensaio. Então, tipo assim, se o espetáculo é às 8, o ideal é marcar um início de chegada dos bailarinos para as 4 da tarde, para as 5 eles começarem a se aquecer, ou para as 3 da tarde, às 4 eles se aquecem, ensaia das 5 às 6, 5, 6 e meia.
Eles Sim. saem, eles podem, então, tipo, se refrescar, fazer maquiagem, se vestir. Eles têm 1 hora antes do espetáculo começar. Não para esfriar, mas para trabalhar o seu cansaço, né, o seu esgotamento e reaquecer, se for necessário, assim, sem ter que entrar em cena correndo desesperado e já ter conhecido o Sim. palco. O ensaio faz toda a diferença, principalmente por causa disso, eu ia falar, sabe? O reconhecimento do palco, né? De como é que tá o linóleo, todo esse reconhecimento para o bailarino é muito importante, porque o palco ele faz parte da tua dança, né? E aqueles bailarinos que perceberem alguma coisa diferente podem comunicar ou podem se adaptar ao que vai acontecer. Na dança de salão não é diferente disso quando ela é feita no palco para alguma apresentação, porque muitas das apresentações, aí eu acho que é um caso talvez não só da dança de salão, mas muitas apresentações acabam acontecendo em eventos, em workshops, daí acontece no salão em que a galera vai dançar depois, vai ter a festa. Então, aí E não tem essa esse preparação. reconhecimento de palco eu acho fundamental no sentido de que a dança, assim como o teatro, assim como as outras artes, mas como a Sim, gente está falando de dança especificamente, para dança eu tenho a máxima de que qualquer piso seja palco. Né? Tipo assim, sim. que se dance, eu falo isso sempre pra galera, assim, né? Tipo, que qualquer piso seja palco e que a gente possa dançar o tempo inteiro em qualquer lugar. Tu que faz o Zuki na rua, por Uhum. favor, né? Tu é o cara que mais sabe Sim, sim, disso. Então, eu sim. trouxe também para a gente dar uma olhada as diferentes possibilidades de palco que a dança nos permite usar. Então, Vamos lá. vamos lá, vou te apresentar algumas que talvez tu conhecesse, talvez não, É. e que tem que marcar para a posteridade. Existiu uma sala de dança por 10 anos dentro da usina do gasômetro na cidade de Porto Alegre, que fazia parte do projeto Usina das Artes. Ela tinha um palquinho, a gente já trabalhou isso quando a gente trabalhou a questão do camarim, e ela tinha uma Uhum. parte aberta da sala, que era como a gente usava mais para as apresentações, que tinha 12 metros de largura por 6,5, por 8 de profundidade, mas a gente usava 2 para a plateia, e aí usava 6 de dança. E tinha um linóleo maravilhoso da Rosco Uhum. nessa sala. A Sala 209 faz parte da história da dança de Porto Alegre. A sala contribuiu para o desenvolvimento de muita gente e a gente tem Uhum. muito a agradecer. Outra sala como espaço que, né, total e completamente inspirada nessa questão da 209 é a nossa sala no Espaço N, assim, tipo, a Uhum. gente construiu a sala como um espaço de apresentação de dança, assim. Esse aqui é a sala de música do Teatro São Pedro, que é uma sala de Uhum. música. A gente limpou isso Sim. aqui de órgão, de teclado, de violino, tá tudo dentro dessas portas aí de caixa de som. E a gente É. construiu uma sala. Tiveram que transformar o espaço de certa maneira, né? Para que essa sala, que já era uma sala de música, né? Que tem ar-condicionados ali em cima, virasse palco, mas não transformando inteiramente num palco que a gente tem como tradicional, né? Para que tudo seja palco. É que todo piso seja palco. E a gente usou esse tom, ele fica meio estourado no vídeo, né? Mas a gente quis dar esse tom sépia na cena Sim, mas para dar presencialmente ele é incrível. um lance de antiguidade. O É nome desse incrível. espetáculo é FM. Ele é da Companhia H. Ele é todo baseado em Uhum. músicas que tocavam na rádio FM entre os anos Que 60 e legal. 90. Uhum. É bem bonito, é bem bonito. Que legal. Aqui também é no Espaço N, só que não era uma mostra. Isso aqui é um espetáculo de dança adaptado, na real, construído no Espaço N, só que numa das salas, e a gente adaptou Uhum. ele para a sala nova. E aí, isso particularmente é uma proposta do espetáculo, né? Ele tem efeitos de sombras dançantes junto com a cena que está acontecendo, e essa iluminação é minha, né? Então, tipo assim, Uhum. é brincadeira. E eu tô filmando do espelho, eu não tô filmando a cena e nem tô filmando a Que sombra na loucura. parede. Isso é legal. Então a gente conseguiu construir a sala em que as 4 paredes dela estão sendo usadas para o espetáculo. Uhum. Não só onde onde a cena realmente está acontecendo, mas a projeção da sombra na parede e o próprio reflexo no espelho. Então, onde tu tivesse na sala, tu assiste a cena completa, assim. Assistiu a cena. Nossa, É bem interessante. Esse muito espetáculo show. também eu acho maravilhoso. Outra coisa que salas demandam, aqui é um outro solo da Letícia, só que isso aqui é na sala Álvaro Moreira.
A sala demanda um entendimento da proximidade do público. O público está muito perto. E aí, como eu já disse, o bailarino ele tem que ter um entendimento do que ele pode usar e como ele pode aproveitar isso. Ela está com palavras, não dá para ler ainda. Ela tem palavras escritas pelo corpo dela nessa apresentação. E a proximidade contribui para que ela trabalhe isso com a plateia. Ela não está nua, tá? É uma roupa nude. Sim. E isso é bem importante de ser considerado, assim, tipo. E aí, nisso, toda a expressão, tudo que tu usa no palco muda de intensidade quando tu tem a plateia na tua frente, né? Colada, assim, em ti. E isso é fundamental que o ensaio cubra, né? Que tu tenha esse entendimento. Sim. A proximidade tem que ser estudada, assim como a variação do espaço, né? Tipo assim, isso aqui é uma apresentação que aconteceu nos corredores da Casa de Cultura Mário Quintana, num projeto chamado A Casa Dança, aonde se delimitou o espaço de dança dentro desse corredor com fios e folhas com palavras. E a trilha sonora era feita na hora, usando as falas das pessoas e instrumentos e alternativas musicais. Então, que todo piso seja palco, né? Mesmo o corredor de um centro cultural, ou o foyer de um teatro que ainda não existe, né? Existe a proposta de ter um teatro dentro da associação do Teatro São Pedro, né? Que é para ser o teatro do subsolo, e aqui vai ser o foyer dele, assim, aqui vai ser a entrada. Aqui atrás dessa parede tem toda uma coisa em construção, assim, de um futuro teatro. E o Ivan Mota, da Companhia H, planejou o Gran Fuleiro Circus, que é um espetáculo de dança também, nesse espaço aqui. E aí a gente projetava nessa parede aqui, a gente estudando a projeção, né? Tipo, como é um espetáculo bem escuro, e é uma coisa meio circo, meio horror movie, assim, tipo, mistura o legal com... A gente tem duas versões, o Gran Fuleiro e o Fuleirinhos, assim, que é uma versão infantil, circense, porque a adulta, ela traumatiza um pouco as crianças, assim, tipo, ela remete a medo de palhaço, e o uso da máscara, né, para disfarçar quem tu é, assim, os espetáculos da Companhia H, eles são sempre muito, muito pessoalizados, assim, muito sobre os sentimentos e tal. Então ele acabou indo por uma coisa mais deprê, assim. E aí a gente usou esse espaço aqui, que nem o piso é adequado para dança, e foi. A gente deu ali. Foi bem bonito. E aí tem mais uma alternativa. Tu conhece o Von Teese? Von Teese é um bar. Von Teese, sim. Que ele preza por apresentações artísticas de burlesco. E aí a gente fez um espetáculo chamado Bunda Flor. Eu nunca fui, mas eu já ouvi falar, e vejo que tu acaba mostrando várias coisas quando tu vai lá. E isso aqui é a parte de cima do bar. Literalmente, sabe o bar onde eles montam a bebida e tal? É uma estrutura. Isso aqui é no teto dessa estrutura. Tipo, literalmente que até o teto seja palco. Entende? A gente fez uma... Aqui, ó, pra ver. Tá aqui o resto do bar. Tem a apresentação embaixo, tem a apresentação em cima. Não, isso aqui é uma mistura de Bunda Flor, Bunda Amor com Tempos Te Pego. Que delícia, assim. E eu acho que é um pouco isso, cara. Tipo assim, o que mais eu posso te dizer o que eu ia falar da questão do espaço, assim, é que eu acho que isso é um pouco também o que eu vejo no Zuki na Rua, e acho que o Espaço N tem um pouco disso também, né? Que a gente quer que todo piso seja palco, né? Porque diferentes locais atingem diferentes comunidades, né? E diferentes sociedades. Eu acho que esse sentimento de coletividade que a gente tem é muito grande, né? E a gente gosta de atingir isso, o sentimento, né? Da pessoa. E indo em todo local, indo na rua, ou indo no teto, ou indo... Não, esse sentimento de coletividade eu acho que é uma coisa que a gente preza bastante, sabe? E indo em cada local, a gente atinge as pessoas, né? Diferentes, indo na rua ou indo no teto, enfim.
tudo isso eu acho que é muito importante e fazendo cada lugar, cada piso, palco, né, seja a rua ou seja onde for, a gente acaba levando a nossa arte para novos lugares e atingindo novas pessoas com esse sentimento de coletividade, fazendo com que eles sejam bem-vindos nessa cultura e nessa arte como um todo, né? E aí a A gente diferença... faz com que eles se sintam bailarinos sem estarem dançando, porque eles estão ali. Porque eles Entende? estão fazendo parte, né? É que a Eles estão fazendo diferença, no parte. final das contas, ela não é a arte como um elemento integrador. Eu acho que é em qualquer setor, né? O que eu quis Uhum. construir aqui nessa conversa toda é a produção da dança. Ela é diferente Uhum. em relação a outras coisas de produção. Mas isso não Sim, impede que seja integrador ao mesmo tempo, tu entende? Então, assim, se a gente sim. conseguir cuidar, é quase como a diferença da igualdade com a equidade, né? Se a gente conseguir cuidar a necessidade específica que ela tem, tu pode fazer ela em qualquer lugar, entende? Uhum. Pode ter esse cuidado em Sim. qualquer lugar, em qualquer ação, com qualquer construção, com qualquer dedicação de serviço. Então, a minha ideia disso é, primeiro, assim, tipo, não tem, né, um estudo específico de produção em dança, fora experiências, desde a Carta de Nevers ao livro lá do Balé Estágio em São Paulo, que vai falar de produções específicas, mas não vai ser um manual de produção em dança. Então, tu não tem Uhum. um pouco disso. Tu tem um clássico, que é o Avesso da Cena, que vai falar sobre a cena das artes cênicas, até passa por dança em algum momento, mas é muito mais focado para a questão teatral do que para a questão da dança em si. E aí a gente tem esse olhar, assim, tanto de a gente, eu digo, a Lucida, Desenvolvimento Cultural, o Espaço N, todo o Uhum. nosso trabalho, tem esse conhecimento específico de produzir, tanto num nível profissional, artístico, quanto num nível escolar, e a mistura desses dois. E aí o que a gente tenta proporcionar com esse vídeo, com essa proposta, é um bate-papo que mostre para as Uhum. pessoas como integrar isso em qualquer lugar, em qualquer situação, para que todo mundo dance e que todo mundo se sinta bem dançando. Assim. E acho que é mais ou menos essa a ideia. E eu te agradeço É, profundamente por ter brincado disso comigo hoje. eu é que agradeço o convite, me senti muito feliz de participar mesmo e acho que atingimos o objetivo, que todo piso seja palco, que toda público seja plateia e Que tudo seja tudo. dança, né? Que todo movimento seja Exatamente, dança. que tudo seja dança. Então, acho que é isso, baby. Tá? Então tá.